8h23. Repita. 8h23, porque em parceria com o Instituto Consulte Pesquisa, a Tribuna do Norte, gente, divulga a primeira pesquisa do segundo turno da eleição de prefeito em Natal, em que o candidato do partido União Brasil, o deputado federal Paulinho Freire, leva uma vantagem de quase 20 pontos percentuais de intenções de voto dos eleitores natalenses sobre a sua oponente, a candidata do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Natália Bonavides, considerando-se apenas os votos válidos dados aos dois candidatos ao cargo executivo. Caso as eleições fossem hoje, segundo o resultado da pesquisa Tribuna do Norte Consulte, o deputado Paulinho Freire teria 59,77% dos votos válidos, contra 40,23% da candidata Natália Bonavides. Os resultados das pesquisas estão sujeitos a um erro máximo permissível de 3,1%, com confiabilidade de 95%. A pesquisa Consulte foi realizada entre os dias 14 e 16 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número RN 04536/2024. Conosco o diretor da Consulte, Paulo de Tarso, para analisar esse cenário agora do segundo turno. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. É bom falar novamente aqui com vocês. E como a gente falou no primeiro turno, o segundo turno é tudo diferente. Uma nova eleição, uma nova eleição, é uma composição de cenários. E o que a gente vê nessa pesquisa, a gente tem que analisar 3 passos. Vamos lá. Né? Mesmo que tenha que dar um retrovisor ao primeiro turno. Primeira pergunta que na pesquisa ela leva é a pergunta não estimulada, a espontânea. Se a eleição do segundo turno fosse hoje, em quem o senhor votaria? O resultado foi 46,5 a 29. Se vocês verificarem, esses percentuais aí foram bem próximos dos percentuais dos dois candidatos no primeiro turno. Isso. Né? É como Ou se seja, eles então tivessem tem um recall. mantido. E aí nós temos aqui 24% brancos, nulos e indecisos, que poderia estar ali flutuando entre os outros candidatos, mas esses percentuais conferem com o primeiro turno. Porque é a resposta espontânea, o eleitor está com o candidato ainda na cabeça e tal. Mas vamos estimulando, só tem eles dois. Em quem o senhor votaria? Citou o nome de Paulinho, Natália e Paulinho, que as entrevistas da Consulta, ele faz o rodízio dos nomes. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria? Natália ou Paulinho Freire? Paulinho Freire ou Natália? Né? Tanto está escrito aqui na pergunta. Entendeu? E deu 52% para Paulinho Freire, 35% para Natália Bonavides. Isso na pergunta estimulada, onde ainda aparece o brancos, nulos e indecisos. E aí você vê que no segundo turno a gente já tem diferença do primeiro turno. Nós, nesse momento, que ainda falta, eu vou falar ainda da dinâmica até o dia, 13% de brancos, nulos e indecisos. Isso é pequeno. É pouca coisa para o segundo turno? Nós estamos há 10 dias de então, campanha. Você vê a espontânea, agora a estimulada e os votos válidos. Nos votos válidos, aí a gente tem que ver o que é que aconteceu com esses 13 pontos. Natália, que tinha 35%, passou para 40,23%. Paulinho, que tinha 52%, passou para 59%. Então ele rebanhou, né? Tirou mais dessa turma que está aí. Mas o que ocorre é o seguinte. O que ocorre é que nessa última semana, alguém tem que tirar de alguém para se tem que engrossar a disputa. Está nesses 13? Um eleitor tem. Você tem que tirar o eleitor do outro. Tem que virar o voto. Tem que virar o voto. Aqueles outros votos de Carlos Eduardo, Rafael, já estão aqui discernidos. Até porque vamos voltar ao primeiro turno. Tem como identificar essa tendência essa do eleitorado, essa migração? Houve em pesquisas internas. Né? Por quê? Porque a gente faz uma pergunta em quem você votou na última eleição e é mentirosa. A gente nunca apresenta porque a pessoa que perdeu, ele vai dizer que não foi votar e tal. Aí não bate o resultado e vão dizer a pessoa está errada. Então, mas a gente tem a tendência. Quem ficou em primeiro apareceu como primeiro, segundo e terceiro. E a gente faz a pergunta seguinte, aonde pergunta em quem vai votar hoje. E aí dá para fazer mais ou menos o caminho do... Né? Eu não posso dizer porque não está registrada. Então, eu tenho essas informações. O que vai acontecer, o que aconteceu no primeiro turno, com 3, 4, 5, 6 candidatos,
é mais difícil de acontecer nesse segundo turno, que só tem 2 candidatos. Então, por isso que eu digo, a guerra vai ser muito grande de hoje para a eleição. A dinâmica de trabalho deles dois em um tirar eleitor do outro vai ser muito mais forte do que no primeiro turno. A consulta perguntou a cristalização desses votos de segundo turno, assim, quem não muda de jeito nenhum, quem Não, apontou... nós mudamos para quem vai votar com certeza nos 2 candidatos. Com certeza, né? Isso. Você votaria com... Paulinho Freire é candidato a prefeito de Natal? Sim. Aliás, Paulinho Freire é candidato... Eu comecei, inclusive, nessa agora com Natália Bonavides. Natália Bonavides é candidata no segundo turno a prefeita de Natal. Sabendo da candidatura de Natália Bonavides, você votará nela com certeza, poderá votar, não votaria de maneira alguma. Aí a de Paulinho. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, os gráficos estão na tela. Então é a mesma coisa que eu fiz para Paulinho. Fez então, pra Natália. Esse é o voto cristalizado. No caso de Paulinho, votará nele com certeza, chegou a 50%. Poderá vir a votar nele 9,3%. Não votará nele de maneira alguma 39,3%. Agora presta atenção nesse 9,3%. Certo? Agora passa de Natália, pode passar? Vamos lá, de Natália Bonavides. Porque a Natália pode pegar esses 9,3%. Sim. Certo? Como o Paulinho também. Como o Paulinho pode pegar agora de Natália. Vota cristalizado dela, 31%. Mas ela tem 11% que poderá votar nela. Mas por outro lado, tem os 57% que pesa para ela. Não votaria de forma alguma. Que é a rejeição, né? O que é que pode acontecer? Ela correr atrás dessa rejeição. Correr para tentar para minimizar essa rejeição. Aquela turma que disse que pode vir a votar nela, vir a votar mesmo, concretizar o voto a ela. É aí onde talvez a presença do presidente Lula pode pesar. Também pode ser, que a pesquisa terminou ontem à tarde. O presidente Lula não tinha se apresentado ainda ao público. Né? Apesar de que os dois fizeram a bolha. Sim. Lula fez o comício para a turma do PT, ninguém foi ali assistir que já não votasse nela. Como também Paulinho fez ali uma mobilização muito forte e ninguém estava ali quem não votasse nele. Acho que a única pessoa que estava lá em Lula que não votaria em Natália foi Matheus Faustino, que é o vereador eleito do fazer vídeo, foi lá arriscar a vida. Paulo Tasso, uma dúvida que a gente teve com relação ao primeiro turno foi que a gente não teve, na segunda pesquisa que foi divulgada pela Tribuna, você teve aqui, conversou com a gente e falou, o segundo turno está definido, mas não há definição sobre quem está no segundo turno. Mas em algum momento eu disse, naquele momento, tem que fazer exatamente. assim. Eu cheguei ali perguntando nem Carlos Eduardo. Hoje na terceira pesquisa. Não, na última, foi na terceira. Na terceira. Na terceira eu disse que não podia dizer ali, mas na penúltima eu disse, olha, se a eleição fosse hoje, seria Carlos Eduardo e ela. Por quê? Porque ele estava com 32% empatado com o Paulinho. O que os institutos não enxergaram no primeiro turno? O que é que aconteceu? Existia um percentual de Carlos Eduardo muito forte, pelo menos nas nossas pesquisas, e ele baixou até 31%, 32% quando deu aquela margem que nós apresentamos em primeiro. Isso na sequência das pesquisas que foram feitas. Que Paulinho passava dele 1 ponto, 2 pontos. E ficou ali estabilizado durante 2, 3 semanas. Agora, na última semana, aí, pelo menos no nosso acompanhamento, nós não deu para acompanhar a queda brusca que não foi colhida por Natália Bonavides sozinha. Paulinho, na nossa intenção, na nossa previsão, ele teria 41%, menos 42%, teve 44%, tirou de alguém. Quem foi? De Carlos Eduardo. Natália tinha 22%, 23%, podia chegar a 25%, chegou a 28%. Tirou de quem? De Carlos Eduardo. Então foi exatamente os 7% a menos. E a gente tem que parabenizar a Consulta, que foi o primeiro instituto que anunciou que Paulinho Freire viraria Carlos Eduardo. Que pancada, ali eu passei um pouquinho de gelo, aquelas piscinas de gelo. Crioterapia. Foi bacana. Foi o primeiro instituto. Como é que chama? Outra coisa, pessoal. Crioterapia. Relaxando que hoje eu estou mais tranquilo, calmo. Só estou aqui no Rio Grande do Norte e na Paraíba, não tem mais município nenhum. Falam tanto em fake news, cuidado aí dos comentários que colocam na tribuna sobre a consulta. Tem fake news ali pesado, viu? Mas desculpa, tô nem aí. Paulo Tasso, aí a gente viu essa chegada de Natália ao segundo turno e não teve um posicionamento prático de Carlos Eduardo. Ele disse, olha, não vou para tal lado, ele disse que ia ser neutro. Mas deu para se perceber durante esse último levantamento do segundo turno a migração dos votos de Carlos Eduardo, deu para saber para onde mais foram os votos de Carlos Eduardo nesse segundo turno? Eu tenho até esse número, mas eu não posso dizer. Mas é o seguinte, todos dois absolveram votos de Carlos Eduardo. Todos dois absolveram de Rafael Mota. Certo? Em determinadas proporções, mas que não houve essa chuva, vamos tomar partido e vamos tomar lado. Não. Sim. O que a gente ainda quer puxar o primeiro turno é que essa comunicação
do candidato Carlos Eduardo com o eleitor nos últimos dias não acompanhou a comunicação de Paulinho nem de Natália. A militância no dia da eleição. Foi frio para o eleitor dele, enquanto os outros dois candidatos estavam muito pujantes. Paulo de Tarso, porque algo que eu acredito, eu não sou estatístico, estou longe disso, inclusive, todo mundo sabe quanto eu sou ruim nem de número. Sommelier. Nem sou sommelier de pesquisa, nem de levantamento nenhum. Mas como é que uma pesquisa pode ter fazer algum tipo de levantamento para saber como vai ser a atuação da militância no dia da eleição? Eu não vou falar aqui sobre compra de votos, tá? Eu estou falando sobre a atuação de militância e de estruturas durante a eleição. Como é que isso pode ser mensurado numa pesquisa? O termômetro que ela faz, pelo menos nos últimos 10 dias, na última semana. Ela já dá para captar isso, você vê, né? O termômetro, e nós vimos no primeiro turno o termômetro da campanha de Natália e a campanha de Paulinho em relação até aos programas eleitorais. Paulo, eles terminaram um contra o outro ali. Pois é. E deixaram já o candidato Carlos Eduardo. Nisso aí, deve ter migrado o eleitor que estava ali esperando um embate maior do candidato, que seria Carlos Eduardo, e não houve. Eu disse, eu quero estar no meio da briga. Eu vou para quem está na briga. Paulo de Tarso, estamos aí a 10 dias da campanha. Você disse que agora, nessa reta final, para Natal, para quem quiser conquistar a Prefeitura do Natal, tirar votos do outro, né? Isso. Atacar Isso. como se fosse realmente o vira-voto entre um e outro. A 10 dias da campanha, o que é que pode interferir para o sucesso dessa estratégia? Eu pergunto a você. E numa campanha só de 2 candidatos, sem a militância dos vereadores na rua, em uma eleição que acontece aí num domingo pré-feriado, os feriados já foram inclusive transferidos, qual é a tendência qual é a estratégia que os candidatos devem usar para conseguir aí convencer esse eleitor aí primeiro a urna, né? Aí Isso. No domingo a urna. E não perder o seu eleitor para o adversário. Tem 2 caminhos, militância e marketing. Certo. A militância, para a rua, nós sabemos que a militância do PT é muito aguerrida, né? Nós sabemos que a militância de Paulinho Freire está maior em volume de vereadores, deputados que o apoia, estão mais geograficamente distribuídos, mas nós temos que reconhecer também que a militância de Natália Bonavide nas maiores áreas, que é a Oeste e a Norte, é forte. São candidatos de duas Então, estruturas, né, também? Isso. E nós acompanhamos todos os dias as qualitativas. E os 2 marketings já sentiram isso. Vamos o tom do combater marketing. o adversário em cima do marketing nesse sentido. O tom do marketing está dando aí É verdade. O problema de Paulinho Freire Ontem foi 100% A gente assiste, dedicado tá a aqui Lula, trabalhando e e tá ali, e tem hora separa e eita. Ou seja, porque são recrutadas pessoas que trabalham em locais que não tem nada a ver com política e vão para lá Sim, discutir, na hora que você tal. faz a qualitativa, o perfil Isso. dos escolhidos não tem nada a ver Nada com a cargo ver, comissionado, com nada. Não pode. Não pode ser professor Paulo. de universidade, não pode ser comissionado, não pode ter trabalhado na prefeitura nem no estado, não pode isso, não pode aquilo. A pessoa vai seca. Aí o moderador bem profissional. Paulo sabe Tassi, tirar tudo e fora. me desculpe se a pergunta for idiota, mas... De quinta série? De quinta série. Me explique, inclusive, como se eu tivesse 11 anos de idade. Há algum tipo de levantamento, algumas pesquisas podem prever ou tentam fazer essa previsão sobre o número de pessoas que dizem, não, eu não vou nem votar, tipo, as pessoas que se abstêm de votar no dia da eleição? Já foi feito algum levantamento nesse sentido ou é algo muito imprevisível para os institutos? Tem. A gente não vai divulgar porque, queira ou não, é uma informação que incomoda até o eleitor, né? Mas a gente tem aquela que diz, não voto em nenhum não, e mesmo que eu tivesse vontade, eu não iria. Tem isso aí, dá para mensurar. Mas qual a importância desse eleitor mínimo, não é? Nesse sentido? Porque foram 30%, né, no primeiro turno, é muita gente que deixou de votar. Uma né? pesquisa, uma eleição que está acirrada, está olhando para o dia 27. Se você tiver alguma simpatia pelo candidato, ou poder ter alguma simpatia pelo candidato, ele vai votar. Não tenha dúvida. Né? Paulo lhe perguntava antes. Eu tenho eu pode fui falar. tomar uma cerveja, Fernando. Por incrível que pareça, que eu não estou nem bebendo no sábado, lá em Humilde Tião. Lá em Neópolis. E um senhor lá disse, eu tenho 72 anos, fui votar primeiro turno, mas essa agora eu vou. Ou seja, ele também foi, no bom sentido, contaminado pelo clima de eleição.
Que é outro Entendeu? clima. Segundo Não turno é outro perguntei clima. nem. Nós falávamos no privado, desculpa, Virginia, Não, me pois não, interromper. Eu Alice. perguntei a Paula aqui se essas pesquisas que a gente está tendo em primeiro e segundo turno, esse momento da eleição tem sido dos mais desafiadores, você como diretor aí um dos institutos mais consagrados da capital, do estado. Olha, ele está sendo desafiador porque gente foi tá para vendo. mim desafiador no primeiro turno. A gente tá vendo as Quando teve aquela oscilações. repressão, aliás, represou aqueles votos de Carlos Eduardo parado nos 30 pontos e em uma semana caíram 7 pontos. 6, 7 pontos. Entendeu? De uma hora para outra, que nós íamos monitorando desde maio. E não teve fatos novos, E não né? teve fatos novos. Então, por isso que eu digo, o marketing, a desenvoltura do candidato e o tempo de televisão que não teve como ele desenvolver um marketing melhor. Também tem isso. E isso vai acontecer, não nesse sentido, porque o marketing agora É igual. mas a guerra dos dois estão muito boa. O tom da em campanha, termo profissional, o tom subiu muito. Em termo profissional, os dois marketing estão muito bem feitos. Eita. Para o que eles querem atingir. Teremos outra pesquisa próxima semana, Paulo? Quinta-feira estarei aqui. Olha aí, essa é a última antes da eleição. Exatamente. Pois a última que a eleição já é no... já é no domingo, né? Exatamente. 27. É campanha curtíssima, né? De segundo turno. E tá bom, né? É verdade. Muito bem, Paulo. Muito obrigada pelos Nada. esclarecimentos. Quinta-feira está de volta com mais Estaremos uma pesquisa. Instituto Consulta em parceria aqui com a Tribuna do Norte, gente. Obrigada pelos esclarecimentos. Valeu, São obrigado. 8h39. Repita. 8 horas e 39 minutos.